Boa noite a todos. Já se vão uns 3 anos, né, que eu não gravo vídeos da área de história, né? Antes de começar, acho que vale uma breve explicação. Esse tempo todo eu tive uma série de problemas de ordem pessoal, né? Mas pretendo agora retomar, né, os vídeos. Alguns até podem se perguntar, por que justo hoje, né? Eu me dei conta que a situação hoje do Brasil exige que a gente volte a pensar, volte a refletir, né? Como vocês podem notar, né, que pelo próprio vídeo está mostrando, eu não estou na minha residência original, né? Enfim, uma série de coisas que num momento mais oportuno eu posso até comentar, né? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre retomando a parte da história da igreja, sobre a reforma protestante, né? É um assunto muito vasto. Hoje eu queria só dar umas introduções, né? Eu acredito que vai tomar vários vídeos, né, para explicar tudo com um pouco de calma, um pouco de reflexão, né? E, enfim, o que a gente teria a dizer da reforma, né? Quer dizer, há toda uma preparação, né, da reforma, né, todo um contexto. E eu espero nas próximas aulas explicar isso com mais calma, né? O que a gente pode dizer que, de uma certa maneira, a reforma protestante ela ainda não terminou, né? A reforma não terminou. A reforma protestante ela ainda está em andamento, pelo fato de que diariamente surgem novas igrejas, né, protestantes, né, e também que o próprio catolicismo romano ele sai, vamos assim dizer, modificado, né, do que aconteceu, né. Muitos historiadores chegam a dizer que a reforma protestante ela marca o fim da igreja medieval. Há uma boa lógica nisso, né, em afirmar isso, porque rompe-se todo um quadro, toda uma visão de mundo, né, que vinha da igreja medieval. Isso desaparece, né, isso desaparece e começamos então um novo período na história, né, que vai levar, inclusive é marcado pelo Concílio de Trento, no século XVI, né. Nas próximos vídeos eu pretendo aprofundar mais nisso, falar toda a questão da crise da igreja no final da Idade Média, né, os concílios do período, e também falar da vida de santidade, toda a produção espiritual, né, toda a cultura espiritual que surgiu no período, né. Então, bom, feita essa introdução, o que a gente poderia dizer? Eu não gosto de cansá-los, eu gosto de vídeos curtos, né? A gente pode dizer o seguinte, quer dizer, como todo o processo que na história, ele não ocorre da noite para o dia, né? Não ocorre da noite para o dia. Nos vídeos anteriores, né, aliás, de 2015, 2016, já faz tempo já, né? Eu falava da questão da espiritualidade, né? Quer dizer, uma crise de espiritualidade no final da Idade Média, uma preocupação com uma autenticidade, né? Isso é muito importante. A própria questão do nominalismo, né? No último vídeo, que por acaso completou já 3 anos, né? Eu já falava disso, né? Com bastante propriedade, né? Modéstia à parte, né? Mas o que a gente pode dizer é que o grande problema da igreja no final da Idade Média, eu acho que isso serve um pouco de lição para nós nos dias atuais, é que é uma igreja que se sente em crise, que tem consciência da sua crise, né? Eu acho que nesse aspecto a igreja de 2019, né, novembro de 2019, ela se espelha muito nisso, né? A igreja tem consciência de que está atravessando um momento muito difícil, né? Claro que a igreja católica ela não é
ela não está etérea, não está fora do templo, ela está inserida no templo. Tem uma missão espiritual, mas ela está inserida no templo. O que eu quero dizer com isso? Você tem influência de fatores internos e fatores externos, né? Então, a própria... Como é que eu vou dizer? A consciência de que a sociedade está em crise faz com que a igreja também se sinta em crise, né? Recentemente, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, eu tenho acompanhado muita entrevista, material do cardeal Robert Sarah, né? Para quem não sabe, o cardeal Sarah, ele responde por um dos dicastérios mais importantes da Cúria, né? Da liturgia, né? E ele tem falado muito, insistido muito nisso, a questão da crise na igreja, né? Na crise da igreja. Então, eu acho que isso só, logicamente, só reflete por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que tem essa consciência de crise, né? Independente se você acredita ou não que não, que isso é um conceito conservador, que não tem nada a ver, mas a nossa sociedade vive, né, tem esse conceito de crise. Bom, estou falando aqui exatamente na noite do dia 9 de novembro de 2019, né, estamos há poucos dias atrás, né, para ser mais preciso, um dia, né, quase 2, da soltura do ex-presidente Lula, né, da prisão. Não quero aqui discutir a validade, licitude, enfim, mas uma coisa que eu percebo, muita reação contrária, né, quer dizer, alimenta ainda mais essa sensação de crise, né, sensação de que não estamos vivendo o melhor dos tempos, né, quer dizer, tudo vale, tudo é permitido, e isso cria um mal-estar. Olha, se há essa sensação de mal-estar, significa que algo não vai bem, né? O povo está dizendo, não, mas era justo, é a liberdade, enfim, é um inocente, tem que se esgotar todos os recursos enfim, não quero entrar no detalhe, já acabei entrando, não queria entrar, mas o fato de você ter um juízo negativo, mesmo de pessoas que simpatizavam com a figura do ex-presidente, é a prova cabal de que algo vai mal, né? E os homens da Idade Média, a partir do século XIV, eles têm essa clara sensação de que as coisas vão mal. Aí o clero já não está no seu auge assim, de prestígio, a igreja cada vez mais rica, né? Lógico, depois eu vou explicar isso com mais calma nos próximos vídeos, né? Um grande drama da igreja na Idade Média é que a principal fonte de riqueza, na verdade a única, é a terra. Então as pessoas muito bondosamente doam terras para a igreja, isso enriquece. Então, e com a riqueza, com toda aquela riqueza material, vai se perdendo, vamos assim dizer, a força do carisma, né? Da espiritualidade, enfim, né? E isso vai refletir nas instituições, né? Lembrar também que já no fim do século XV a gente já está falando de uma igreja com uma forte influência do Renascimento, os papas mecenas, toda aquela questão do humanismo. Muitos historiadores veem o humanismo como algo negativo. Lógico, vou procurar, vamos dizer, não digo amenizar, mas pautar um pouco isso, né? Quer dizer, o humanismo trouxe coisas boas, coisas não tão boas, né? Lógico, boas no sentido da história da cultura, né? Quer dizer, mas para a espiritualidade, né? Quer dizer, não foram tão positivas, né? Aí sempre aquele ponto que muitas pessoas lembram de que é sempre melhor uma igreja pobre e desprendida dos bens materiais, mas que dê melhor o testemunho evangélico, né? E isso tudo vai levar para a crise já do início do século XVI, né? Enfim, até preciso falar dos papas do período, dos concílios, né? Falar ainda um pouco mais da questão cultural. Então vocês veem que tem material aí para vários vídeos, né? Então era isso, né? O vídeo hoje mais um esquenta, vamos assim dizer, para retomar. E eu espero que vocês me acompanhem aí nisso, né? Há muitos seguidores antigos, mais novos, né? E espero ajudá-los aí a entender um pouco do espírito tão complexo da história da igreja. E por fim, né? Lembrando, né? Aqui não tem nenhuma pauta, a gente vai falando um pouco de improviso. Toda essa discussão que hoje é muito contemporânea de se afinal o Concílio de Trento é reforma ou restauração,
né? Hoje se fala muitas críticas do Concílio Vaticano II, né? Se o Concílio Vaticano II foi ruptura ou continuidade, ruptura ou, enfim, foi progressismo ou conservadorismo, né? Então é muito interessante porque o contraponto ao Vaticano II sempre é o Concílio de Trento, que por sua vez foi uma resposta à reforma protestante, né? Então vocês vejam que essa discussão, né, citando o historiador Hubert Gedan, ela é bastante contemporânea, está na crista da onda, né? E eu espero que vocês me acompanhem nessas discussões, né? E, bom, acho que vou encerrando por aqui. Uma boa noite e um bom domingo a todos.